Olá, estamos juntos em mais um culto da Igreja Evangélica do Caminho. Que bom que você está por aqui. Convide seus amigos, seus vizinhos, seus irmãos, sua família, para que juntos louvemos ao nosso Deus. Você pode compartilhar essa transmissão tanto pelo Facebook como também pelo YouTube. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Ali você fala com a Igreja do Caminho, pede oração, faz alguma pergunta. Você é mais do que bem-vindo nessa noite. Eu quero convidá-los a fazer a leitura de um salmo, o de número 32, a partir do versículo 1, onde o salmista Davi diz o seguinte: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ou seja, não há dúvida de que nós praticamos pecado. A felicidade, a alegria, a bênção aqui é o perdão que Deus nos oferece. Como esse texto nos apresenta: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. E não aquela pessoa que não peca, porque somos pecadores, temos falhas, somos seres humanos caídos, com inclinações negativas, mas a boa notícia é que em Cristo nós fomos perdoados. E é por isso que nesse momento todos podemos nos achegar a Deus em adoração, ainda que seja um Deus santo. Por meio de Jesus a gente é santificado, tornado justo, para que então possamos cultuá-lo, engrandecendo-lhe o nome, celebrando os seus feitos. Eu queria convidar você, a sua família nesse momento, sem temor, sem dúvida, sem receio algum, porque todos somos em Cristo bem recebidos pelo Pai. Nosso louvor chega a Ele por meio do seu Filho, e é no nome dele que nós oramos nesse momento. Pai, obrigado por essa obra maravilhosa, por Jesus, teu Filho, esse novo e vivo caminho pelo qual temos acesso ao Pai, sem culpa, sem sermos lançados fora, mas, pelo contrário, podemos a esse trono nos aproximar confiadamente. Na noite de hoje, recebe o louvor, a honra, a glória por tudo o que és e por tudo o que vais fazer. Enquanto a tua palavra for ministrada, que o teu Espírito trabalhe. Enquanto os louvores são cantados, que a tua presença seja real. Que nesse momento, que nesse culto, tudo seja para o teu louvor. Fala conosco, corrige-nos, anima-nos, consola-nos, vivifica-nos pelo teu poder. E recebe desde já toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Eu quero convidar você a que juntos louvemos a Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais.
nós aqui contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar.
podemos cultuar a Deus juntos, ainda que virtualmente. Terminada essa reunião hoje, nós teremos a nossa ceia do mês de maio. Claro que será numa sala de bate-papo, no aplicativo Zoom, e o link será postado no nosso canal do Telegram. Temos um canal da Igreja do Caminho. Se você ainda não faz parte dessa igreja e quer nos conhecer mais, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Ou seja, terminada essa reunião, convido aos irmãos da Igreja do Caminho às 20h45 para a nossa ceia via Zoom, e o link será postado no nosso canal da igreja no Telegram. Eu aproveito também para dizer que provavelmente no próximo domingo nós estaremos cultuando a Deus presencialmente na Sojipa. Estamos apenas definindo detalhes finais. Talvez já venhamos a abrir as inscrições amanhã, mas é muito provável que no domingo que vem voltemos a cultuar a Deus presencialmente, com afastamento, com higienização, com inscrições, com todo o cuidado e com toda a prudência. Então, nesse sentido, queremos também convidar os irmãos a estarem orando por isso. Nesta semana ainda temos grupos nas casas, embora ainda virtualmente, tanto na segunda como na quinta-feira. Vocês são convidados a participarem desses grupos, que são coordenados pelos pastores, por obreiros, e vão acontecer nesta semana. Se você ainda não está num grupo da Igreja do Caminho e gostaria de participar, entre em contato conosco. No nosso site você obtém outras informações da Igreja do Caminho, www.igrejaevangelicadocaminho.com.br. Aliás, as pregações que a gente faz aqui estão todas lá por escrito. Você pode ter acesso a esse material e muito mais no blog da Igreja do Caminho dentro do seu site. Além disso, estamos no Instagram e você, claro, pode estar nos acompanhando em tudo isso. E eu agradeço todas as ofertas, orações, toda a cooperação da igreja até aqui e incentivo que continuem contribuindo, que continuem ofertando. Os dados da nossa conta estão aí, você pode fazer um Pix para o nosso CNPJ, né? E você vai estar ajudando no avanço da obra de Deus aqui no estado do Rio Grande, para além até da cidade de Porto Alegre. Contamos com a sua ajuda, com as suas orações e com a sua contribuição, até porque continuamos à procura de um lugar próprio. Continuamos planejando para nos realmente definirmos por um lugar onde então vamos ter nossa estrutura, vamos investir em obra social, em treinamento, em cursos, em edificação da igreja. Tem muita coisa bonita para acontecer logo mais à frente. Eu queria convidar você comigo para juntos lermos o texto de Paulo, a carta dele aos Filipenses, lá no capítulo 4, e hoje a gente vai começar esse pequeno caminho que vai terminar na semana que vem, porque a gente vai continuar no capítulo 4 de Filipenses, mas hoje a gente começa com um versículo 1 até o 7, cuja leitura é a seguinte: Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas ou conhecidos diante de Deus
os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ora, eu queria me dedicar a conversar com vocês hoje sobre uma palavra que se sobressai nesse trecho e no capítulo 4 como um todo, que é a palavra contentamento. Para muitos críticos, uma postura de contentamento não traria benefícios à vida humana, porque a palavra passaria uma espécie de ideia de acomodação ou até mesmo de complacência. Quem é complacente não se perturba, por exemplo, diante das desigualdades sociais tão evidentes em nosso tempo e em nosso país. A pessoa complacente não se comove, por exemplo, com a violência. Não reage à corrupção. Ela parece que não se importa. Daí a crítica a essa ideia de contentamento que algumas pessoas têm. Mas a palavra contentamento, meus irmãos, tem uma raiz nos termos contém ou contido e quer indicar, na verdade, uma vida cheia de satisfação, que na verdade contém todos os elementos que de fato deveriam preencher, ou seja, conter a vida do ser humano. Contentamento também é fruto de energia bem usada, resultado de decisões acertadas, porque tomadas na direção de Deus. E aí eu cito para esse começo uma palavra de Paulo sobre esse tema, quando ele escreve a Timóteo na primeira carta, versículo 6 do capítulo 6. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Um dos termos importantes em Filipenses, e todos sabemos disso, é a palavra alegria, porque ela aparece 14 vezes na carta, seja na forma verbal ou na forma nominal. O conceito da alegria está presente. Da sua injusta prisão, e Paulo escreve essa carta estando preso, é uma das epístolas da prisão, Paulo aqui nessa carta expressa o seu contentamento, sua satisfação, sua realização, uma vida preenchida, em primeiro lugar, por causa da família da fé, da família que ele tem em Cristo com os filipenses, todos salvos, todos remidos pelo sangue de Jesus, e ele os chama de irmãos logo no primeiro versículo. Mesmo estando preso e enfrentando a possibilidade de morte violenta, é interessante notar aqui que Paulo, o apóstolo, pensa nos seus filhos com a expressão amados, versículo 1 ainda, e usa essa expressão 2 vezes no primeiro versículo. Paulo usa aqui, inclusive, o mesmo termo grego que utilizado para se declarar que Jesus era o Filho amado de Deus, naquele encontro que Jesus tem com o seu Pai em Lucas 3:22. O amor pelos irmãos que faziam parte da igreja de Filipos, isso dá para perceber logo no começo desse capítulo, encheu o coração daquele que investiu sangue e suor para que os filipenses fossem salvos. Por isso também Paulo sentia aqui realização, contentamento. A expressão ainda do versículo 1, muita saudade, e é isso que o texto apresenta, passa a ideia de muita emoção e de um desejo profundo. E essa expressão só aparece 4 vezes no Novo Testamento, 2 vezes em Filipenses mesmo. A outra passagem é no capítulo 1, versículo 8. A outra passagem é em 1 Pedro 2:2, onde a palavra comunica a saudade, o desejo ardente de um bebê na direção do leite. E também o desejo de um recém-convertido
quanto a palavra de Deus, ou pelo menos o desejo que ele deve ter de ser nutrido pela palavra de Deus. Saudade aqui, meus irmãos, que Paulo expressa para com os crentes filipenses, descreve um impulso forte e natural que leva pais a estarem junto de seus filhos, por exemplo, ou que leva o marido e a esposa a eliminarem qualquer distância que os possa separar. É algo que move a vida humana. Querer estar junto surge da imensa apreciação e amor, né? Que, como se vê no caso do jovem, que eu vou citar agora, através de uma pequena história, fugiu ele revoltado de sua casa. Passados anos da separação desse jovem de seus pais, uma paráfrase talvez aqui da parábola do filho pródigo, e essa vida longe dos pais foi repleta de muita atividade repugnante, considerando aquilo que os pais ensinaram, e sem haver comunicação desse jovem com os pais, um dia o jovem entrou em desespero. Idealizou um plano em função do fato de que naquele tempo a estrada de ferro que ele utilizava com o trem passava nos fundos da casa dos seus pais. Então, ele mandou um bilhete aos pais sugerindo que os pais pendurassem uma tira de pano branco que fosse visível do trem, por onde aquele trem um dia passaria. Esse sinal, se os pais o colocassem, indicaria o desejo deles de que o filho pródigo voltasse para casa. No dia marcado, o jovem, ansioso, desesperado, viajava rumo à sua cidade temendo a ausência de qualquer sinal de convite para voltar ao seu antigo lar onde morava. Porém, grande foi a sua emoção ao contemplar não apenas uma tira de pano, mas 20 ou 30 tiras amarradas em ramos, arbustos e galhos. O jovem então percebeu a profundidade da saudade imerecida que os pais guardavam para com aquele filho rebelde. Pois aqui então, Paulo preso tem saudade dos crentes filipenses. A igreja, Paulo relata ainda no versículo 1, era a alegria de Paulo. Ele expressa isso textualmente. Os filipenses deram ao sofrido pastor e evangelista essa alegria, essa satisfação. Como um tesouro precioso, os filipenses provocaram uma fonte de gozo a jorrar no coração do Paulo. Não somente durante esta vida apenas, mas para todos sempre, porque afinal aquelas almas não terão fim, as suas vidas serão eternas. O contentamento com o fruto do seu trabalho na primeira igreja que Paulo plantou em solo europeu acompanharia Paulo pelo resto da sua vida. E basta a gente lembrar que Filipos foi aquela cidade onde Paulo e Silas foram açoitados, foram presos, e enquanto sofriam, cantavam louvores a Deus. O carcereiro, diante de um terremoto, ia tirar sua vida e Paulo disse: não faça a você nenhum mal, estamos todos aqui. E todas as consequências dessa história que levou aquela cidade a ser sede da primeira igreja europeia que Paulo plantou. A palavra coroa, que também está presente aqui no versículo 1, acrescenta na narrativa a ideia de uma festa, de uma celebração. Ou seja, Stéfanos, que é grinalda ou coroa, não era feita de ouro ou pedras preciosas, porque não sinalizava, nesse caso, a autoridade de rei ou de imperador, mas comunicava heroísmo, como no caso de um atleta que ganha uma competição. Assim, era a honra outorgada a um casal numa festa de casamento.
Uma coroa composta de folhas e flores, posta na cabeça deles, marcava quem recebia o reconhecimento dos convidados ou hóspedes. Paulo lembra, portanto, a esses filipenses a quem escreve, que eles se tornaram essa celebração para Paulo. Eles tornaram a prisão de Paulo uma espécie de salão de festas e ocasião de celebração constante. Forneciam-lhe o sentimento de um herói coroado. E quem é para nós hoje motivo de tamanha celebração? Quem agora ou futuramente na eternidade será para nós, irmãos, sinal de prêmio, de ganho? O missionário Davi Briner, que morreu aos 29 anos de idade após um rigoroso desgaste na evangelização de índios norte-americanos, escreveu assim: eu não teria gasto a minha vida de outro modo por coisa ou causa alguma no mundo. Aí está a expressão de contentamento num dos grandes momentos de nossa vida, quando temos que enfrentar a morte. Aos que contribuíram para o seu contentamento, pelo fato de terem sido salvos e serem fruto do ministério de Paulo, Paulo pede que fiquem firmes no Senhor. A palavra firmes, que no original quer dizer ficar em pé, ao contrário de ficar ou sofrer abalo ou derrota, se destaca na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Ora, meus irmãos, toda igreja é alvo de ataque dos inimigos, de ataque de forças satânicas, mas também de tentações carnais. Por causa da vulnerabilidade dos filipenses, vulnerabilidade própria do ser humano, inclusive dos cristãos, Paulo orienta que os filipenses se mantenham firmes. Era preciso acolher essa exortação. Nesse momento, possivelmente veio à mente de Paulo uma das brechas que talvez favorecesse o abalo da igreja naquela cidade. E a brecha é falta de entendimento, falta de maturidade. O que aconteceu? Evódia e Sintique, como a gente vê no versículo 2, valiosas cooperadoras do apóstolo no início do trabalho e também depois com Clemente e outros, essas duas haviam ajudado Paulo no avanço do evangelho. Mas um desentendimento rachou a comunhão entre elas, é o que o texto dá a entender. E não houve suficiente espiritualidade para consertar essa comunhão. É de grande vantagem, atenção, numa hora dessas, meus irmãos, ter um fiel companheiro de jugo, capaz de auxiliar as mulheres, nesse caso, na reconciliação das suas diferenças. Literalmente, elas devem pensar a mesma coisa. É o que diz Paulo um pouco antes em Filipenses 2:2. O que sobressai nesses versículos é a importância dos cooperadores, daqueles que operam conjuntamente. Paulo não valorizou na sua caminhada o ministério solitário, isolado. Timóteo, Epafrodito, por exemplo, nessa mesma carta serão citados. Eles vão a Filipos como representantes do apóstolo. Basta olhar o capítulo 2, dos versículos 20 a 28, e você vê como Paulo tinha em conta a Timóteo e a Epafrodito e como eles eram delegados, tinham autoridade delegada de Paulo para falarem em nome de Paulo. Novamente, vemos a importância de Evódia e Sintique. Vemos também a importância do fiel companheiro, cujo nome não é mencionado aqui, pode ser até um pastor. Vemos a importância de Clemente e vemos a importância dos demais cooperadores, como o texto cita. A palavra é sinergoi, trabalhadores juntos. Paulo não se orgulhou em trabalhar isoladamente, mas com uma equipe. E a igreja
é a metáfora perfeita do que é o nosso trabalho. Somos membros diferentes, mas estamos interligados uns aos outros. As funções podem variar, mas todos somos chamados a vivermos a vida cristã e a testemunharmos de Jesus e a servirmos uns aos outros. Essa ideia de uma igreja hierarquizada, muito verticalizada, onde não há uma vida comunitária e uma consciência do papel de cada um e do papel importante e imprescindível de cada membro do corpo de Cristo, torna o corpo mais fraco, mais inoperante, mais lento. E é por isso que aqui Paulo destaca o trabalho da cooperação. Ou seja, os nomes desses cooperadores também estão inscritos no rol celestial de salvos, que aqui é chamado o livro da vida, versículo 3. Foram homens e mulheres que levantavam e ajudavam a sustentar as mãos do líder Paulo, como Arão e Hur fizeram com Moisés em Êxodo 17:12. Quando Jesus enviou os seus auxiliares, os 12 discípulos, e depois também quando enviou os 70, eles voltaram jubilosos por causa do poder pelo qual foram capazes de lutar contra os inimigos, porque os demônios se submetiam ao nome de Jesus nessa investida dos discípulos no campo missionário. Jesus, porém, adverte os discípulos: alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês, veja bem, o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Meus irmãos, nosso contentamento não deve se fixar nos sucessos desta vida, mas no relacionamento que não tem fim com o nosso Senhor e Salvador, Ele que nos deu acesso à eternidade, Ele que permitiu que o nosso nome, pelo seu sangue, fosse um nome arrolado no livro da vida. Nada fica mais claro do que a necessidade dos filhos de Deus terem seu contentamento, sua satisfação, sua realização no Senhor e não nas circunstâncias da vida, como variáveis que são. Em Cristo, Senhor de todos os acontecimentos que atingem a nossa vida, todos mesmo, temos a possibilidade de manter a esperança com tranquilidade. Fora da soberana vontade do Senhor, onde, meus irmãos, se descobririam bases para a satisfação quando as crises e os problemas nos apertassem, para onde a gente fugiria, a quem a gente recorreria, quando a injustiça nos aflige e os falsos insultos nos degradam, porque nos atacam pessoalmente, o contentamento muito frequentemente se torna murmuração e insatisfação. Quando a situação nos decepciona até o ponto de querermos agredir alguém, e isso infelizmente pode acontecer, como é possível nos alegrarmos no Senhor? Como é possível que Paulo, preso injustamente, pudesse se alegrar e recomendar que quem estava fora fizesse a mesma coisa? Ora, permitir surgir em nós qualquer espírito de amargura mortífera nos destruirá. Por isso o versículo 4 expressa um desejo de Paulo e uma exortação: alegrem-se sempre no Senhor. Não é só para que a gente, quando tiver alegria, tenha no Senhor, mas que a gente procure viver também uma vida de alegria. E Paulo aqui exorta e repete a exortação já feita no capítulo 3, versículo 1. Somente Deus, meus irmãos, pode transformar qualquer atitude ou sentimento depressivo e amargo em contentamento e alegria. A. W. Tozer observou certa vez que quem tem Deus e mais tudo o que há no mundo não está melhor colocado na vida do que o ser humano que tem somente a Deus.
Foi semelhante verdade profunda que Paulo desejava expressar com a sua exortação repetida aqui. Alegrem-se sempre no Senhor. Ora, Isaías predisse 700 anos antes do advento de Cristo que os redimidos, segundo o capítulo 12, versículo 3, tirariam com alegria água das fontes da salvação. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é essa vida em abundância. O Evangelho realmente nos dá contentamento, e Isaías já conseguia enxergar isso desde muito antes, nesse capítulo 2, versículo 3. Apesar desta e outras passagens bastante encorajadoras, muitos crentes hoje revelam profunda insatisfação. Nada está bom. E a impressão que eu tenho é que quanto mais a gente tem, menos feliz a gente é. Talvez por esse motivo, Jesus tenha alertado aos ricos para que depositassem a sua esperança em Deus. Talvez por esse motivo, Jesus tenha dito que dificilmente um rico entra nos céus, pela tendência do rico de confiar nos bens, no poder e no dinheiro. Mas o que me parece é que hoje nós somos muito mais descontentes, muito mais infelizes, porque também temos aquela ideia de que com a tecnologia, com a evolução da ciência, com o melhoramento da vida no Ocidente, não nos pode faltar nada. Hoje qualquer dor já demanda que alguém recorra a um medicamento. Hoje qualquer tipo de sofrimento já é um motivo para a gente buscar ajuda médica. Será que tem que ser assim? Será que podemos nos blindar do sofrimento da vida? Será que o sofrimento também não é pedagógico, visando nos desprender daquilo que é menos importante para termos nossa realização realmente em Cristo? Muitos crentes hoje revelam profunda insatisfação, e por muito pouco. As circunstâncias que Deus às vezes destinou, inclusive para nos disciplinar, para nos levar a uma libertação, a uma maturidade, a uma autonomia desse mundo, embora agarrados com Cristo, muitas vezes essas disciplinas amorosas produziram em nós amargura e ressentimento, ou um sentimento de que Deus nos abandonou. Nesses casos, as fontes de salvação não jorram águas alegres como profetiza Isaías, nem louvor nem gratidão, mas azedas reclamações, pessimismos, às vezes até palavras proferidas em blasfêmia contra Deus. Mas Davi nos oferece um outro caminho. Em Salmo 42, ele escreve: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus. Veja Davi falando para a sua própria alma e para essas tensões que nós, seres humanos, vivenciamos. Uma espécie de racionalidade apontando o que é certo e o que é errado, mas o coração nos impulsionando para o sofrimento, para o desespero. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, e Deus meu. O mais famoso filósofo dinamarquês do século XIX, Søren Kierkegaard, procurou, durante a sua vida, o segredo da paz e do contentamento, essa palavra que estamos começando a trabalhar hoje. Ele era religioso, mas no luteranismo do seu dia a dia pessoal, ele vivia uma hipocrisia. Encontrou muito pouco relacionamento pessoal com o Jesus vivo e o Jesus ressurreto. Jesus se tornou mais um conceito. No seu contexto, a religião formal e nominal era o que mais prevalecia. Kierkegaard escreveu o livro Temor e Tremor, e nesse livro ele imaginava Abraão preparando-se e viajando para o Monte Moriá. Ele não tinha ainda ideia
de que precisaria entregar o seu filho, Isaque, num sacrifício. Mesmo nessa crise mais dura de sua vida, descobrimos Abraão, por causa da sua fé em Deus, eu diria quase alegre, disposto a se entregar. Assim foi também com o nosso Salvador, que nas horas que precediam a sua traição e crucificação ofereceu a seus discípulos a sua alegria e a sua paz, em João capítulo 14 e também em João 15. Kierkegaard externou um profundo cinismo com respeito à igreja europeia do seu tempo. Ele tinha um anseio insaciável por uma fé que não ficasse prostrada pelo confronto com a dureza da vida. E às vezes eu observo isso. A gente tenta ajudar os crentes modificando o cenário, embelezando o mundo, tentando ocultar as dificuldades, a situação de doença que às vezes a gente vivencia, ao invés de a gente fortalecer os crentes na fé para que enfrentem qualquer situação. Então Kierkegaard externou um cinismo quanto à igreja do seu tempo, porque o seu desejo era por uma fé que não ficasse prostrada, lamentando, desistindo da vida diante das dificuldades. Paulo exorta aqui que seus leitores, de novo, se alegrem no Senhor. Além da constante alegria no Senhor, meus irmãos, o crente aqui é orientado a ter moderação. Veja o versículo 5. Epieikes comunica uma atitude de consideração e de grandeza de coração, capaz de perdoar e também desprezar até aquilo que é um direito justo, pelo menos no sentido de não reivindicar. Contrasta-se com a brutalidade, com o excesso de rigor na aplicação da lei em detrimento do réu. Ou seja, moderação no Antigo Testamento é uma palavra que expressa a graciosa e gentil ação do governo de Deus sobre o mundo. No Novo Testamento, a palavra moderação aponta para a personalidade mansa de Jesus, que convidou os fracos, os necessitados e os cansados a gozarem do seu alívio. Paulo usa essa expressão mansidão e benignidade de Cristo em 2 Coríntios 10:1, formando uma base para a exortação que ele faz aos coríntios que careciam tanto dessa qualidade na sua vida. Mas a igreja de Cristo deve ser conhecida pela benignidade e gentileza que a caracterizam. Demonstrar serenidade, meus irmãos, é uma das qualidades mais aparentes a respeito do contentamento. Ela fica evidente quando temos tranquilidade, moderação, equilíbrio, sabemos que Deus está no controle. O cristão que reivindica para si o direito de julgar o próximo, condenando-o sem brandura ou mesmo sem mansidão, toma o lugar amoroso do juiz Jesus, apontado como o verdadeiro juiz das almas humanas. Fica evidente que à medida que a igreja perde a sua benignidade diante dos homens, das pessoas, da sociedade, ela perde também a sua qualidade de povo convidativo e contente. Aquele povo atrativo, aquele povo comum no início da igreja primitiva que despertava simpatia na sua comunidade. Paulo lembra que o Senhor aqui está perto, versículo 5. Quer dizer que Cristo logo julgará a todos com equidade perfeita. Não é necessário tentar se vingar dos que cometeram injustiça. E sempre pense aqui em Paulo, preso como estava. O povo de Deus aqui mostra o seu contentamento, com a sua moderação. A segunda vinda de Cristo marcará a implantação de um governo perfeito e justo, definitivamente.
não é de nossa competência impor à sociedade uma justiça humana, mas anunciar a solução presente e também a vindoura, porque perto está o Senhor. Uma das orientações menos observadas por todos nós é o de não permitir que a ansiedade tome conta dos nossos corações. Nosso descontentamento se externa com muitas murmurações e queixas constantes. Ao mesmo tempo, reprimir o descontentamento pode levar a um momento de explosão emocional e até física, com consequências incalculáveis. Como o óleo, meus irmãos, que excede num carro o prejuízo da alta temperatura do motor, ao mesmo tempo, esse óleo lubrifica todos os pontos de pressão e atrito. Pois bem, assim acontece com a paz divina em cada um de nós. Ela emana segurança absoluta de que todas as coisas da vida e momentos, especialmente aqueles que estão fora de nosso controle, e por que não citar a pandemia aqui, tudo isso está sob os cuidados de um Pai amoroso, onisciente, onipresente, um Pai justo. A promessa da paz que excede o entendimento e que guardará nossos corações e mentes em Cristo, como diz o versículo 7, é para todos nós. Se a paz que excede o entendimento estivesse à venda, muitos se prontificariam a pagar muito caro por esse benefício. Por outro lado, se os seguidores de Cristo não podem ajudar muito nesse sentido, demonstrando essa paz, porque vivem ansiosos, como se espera que os descrentes acreditem nessa promessa de paz? Paulo não sugere que a paz celestial aqui, que vem a esse mundo, dominará todo o coração de todo crente, como, por exemplo, as águas cobrem o mar. Se o desfrute dessa paz fosse automático, não haveria no texto a exortação aos crentes. Não fiquem preocupados, diz o versículo 6 textualmente. Mas a segunda parte do verso ainda nos orienta: em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graça. O antídoto para a ansiedade e o descontentamento, meus irmãos, não se encontra senão na oração a Deus. E numa oração feita em fé, por meio de Jesus, e com muitas ações de graças. Há pouco eu mencionei que hoje a gente parece muito mais ingrato, mais sensível a perdas. Temos muito mais do que tiveram os antigos, e parece que isso não nos ajudou. Ao contrário, nos tornamos hiperreativos, hipersensíveis a qualquer tipo de sofrimento, mesmo aqueles que Deus permite para o nosso bem, para o nosso amadurecimento, e às vezes a gente se protege daquilo que Deus nos traz para crescermos na fé. Então, nesse sentido, a oração em fé, por meio de Jesus e com ações de graças, com gratidão, relembrando os feitos de Deus, não se esquecendo dos seus benefícios, tudo isso é um antídoto para essa vida louca, ansiosa, corrida, dependente de bens, dependente às vezes de coisas bem pouco importantes. E é nesse sentido que Paulo aqui nos orienta. A palavra mas aqui, veja o versículo 6, indica um contraste. De modo que devemos colocar a nossa vida toda diante de Deus, ao contrário de sermos ansiosos ou vivemos preocupados. E não somente quanto a nos depararmos com as crises. Quer dizer, você não recorre a Deus só quando a crise vem, você coloca a sua vida diante de Deus e você vive nessa perspectiva. Isso implica também em saber, por exemplo, ouvir um não na oração.
ouvir que Deus não quer nos dar ou fazer isto ou aquilo, mas ainda assim é um não com Deus presente. É Deus conosco. Por meio de Jesus, o autor aos Hebreus escreveu: ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. O termo aqui, guardará, no versículo 7 desse texto de Filipenses, literalmente sugere uma proteção interna. Ou seja, citando aqui um outro texto em que a palavra guardar aparece, 2 Coríntios 11:32, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Paulo está relatando, né, momento pessoal dele. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha. Veja, montar guarda. Ou seja, o termo guardar aqui literalmente sugere proteção interna. Com a oração feita nesses termos, meus irmãos, são colocadas sentinelas às entradas da mente e do nosso coração, para impedir a penetração de pensamentos oriundos do tentador, do diabo. Sim, Satanás deseja ardentemente expulsar a paz do Deus pessoal que cada um de nós tem. Expulsar essa paz desse Deus íntimo de cada cristão, do Cristo que mora e vive em nós pela fé. Porque ele sabe que se assim o fizer, estará colocando em dúvida a nossa fé, em dúvida o nosso lugar, em dúvida a nossa razão de existir. Não que às vezes a dúvida não venha também do nosso interior, nosso coração pecaminoso, mas a promessa é de que uma paz que excede todo o entendimento nos protegerá na mente e no coração. O direito do Filho de Deus, Paulo apresenta aqui, é o contentamento, é a realização, é estar pleno de Cristo, reconciliado com o Pai. A insatisfação, meus irmãos, é o sintoma de que algo não está bem em nossa vida e precisa ser reconsiderado. Veja bem, não importa a situação, não importa a circunstância, não importa o poder aquisitivo, não importa o que estejamos enfrentando, insatisfação é sintoma de que algo em nossa vida não está bem e precisa ser revisto. Paulo apontou para a sua satisfação, por exemplo, com a comunidade dos filipenses, estando preso, e também para com seus auxiliares que labutavam no ministério pastoral, auxiliavam Paulo. Ficou descontente, porém, com o desentendimento que tornou as cooperadoras Evódia e Sintique inimigas, mas contava com um fiel companheiro, além de Clemente e outros obreiros, para resolver aquela questão. Os fatores elementares do contentamento para Paulo aqui são: 1. Alegria no Senhor, e não nas circunstâncias sujeitas a tão bruscas mudanças. 2. Um espírito tolerante e misericordioso, que se afasta da obrigação de cobrar os direitos a que pensa ter razão, ou que não se vinga das injustiças sofridas. 3. Paulo apresenta a ansiedade como pecado, indicando o caminho da oração e da gratidão. Claro que há aqui coisas de ordem orgânica que precisarão ser vistas por um profissional. Agora, outra coisa é o que às vezes a gente faz: viver uma vida ansiosa, não recorrer a quem nos cura da ansiedade e entregarmos isso sempre para a medicina ou para alguém da área da saúde. Paulo apresenta a ansiedade aqui como um pecado, nos orienta a fugirmos dela e de que modo? Nos conduzindo à oração e à gratidão. Por meio da petição e da confiança no Senhor, podemos usufruir da sua paz interna, da sua paz interior, não importando quais sejam as circunstâncias ameaçadoras.
E aqui, voltando a uma citação inicial de Paulo, na sua carta a Timóteo, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Meus irmãos, como a gente hoje percebe tristeza, decepção, angústia, dor na vida da igreja. E eu não me refiro à dor que é inerente a quem é humano e a quem é pecador. Eu me refiro a um outro tipo de dor, que é resultado de uma ideia de controle que nós temos sobre a vida, como se tivéssemos um maior controle hoje, e quando ele é roubado de nós, entramos em desespero. Pois que Deus trabalhe conosco, que crie situações, que exerça sobre nós sua amorosa disciplina, para sermos livres dessas muletas nas quais a gente se apoia o tempo todo, mas que possamos pôr o nosso coração completamente em Jesus. Guarde isso. Contentamento, gratidão, oração em fé, entrega, realização que a gente tem em Cristo e na sua obra serão elementos como antídotos para uma vida muito mais feliz, de perspectiva mais clara e de razão de existir a partir daquilo que Deus fez e ainda quer fazer conosco. Eu quero continuar nesse tema domingo que vem, que será Dia das Mães, a quem a gente já estende o nosso abraço, mas eu queria já agora orar por tudo que foi dito nesse momento. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu Espírito que nos conduz à verdade, obrigado por Jesus, Teu Filho, em quem temos alegria e somos convidados a sempre encontrar alegria. Que a Tua paz venha sobre nós, mas venha sobre nós nessa perspectiva de que o verdadeiro problema que nós, seres humanos, enfrentávamos, o Senhor resolveu, nos livrando da inimizade, da condenação, da culpa e nos trazendo para junto de si mesmo. Muito obrigado, Pai, por tão grande salvação, pelo perdão de nossos pecados. Obrigado por essa paz que, em meio a esse mundo controverso e dolorido, essa paz move o nosso agir e o nosso ser, a fim de termos sempre esperança. Abençoa os nossos irmãos nessa noite. Que a Tua paz, que o Teu consolo, que a Tua força esteja sobre nós. Abençoa nossos queridos irmãos que se encontram com familiares internados, vítimas de Covid ou de qualquer outra doença ou dor. Que a Tua paz, essa que excede o entendimento, seja como esse óleo, esse bálsamo que nos refrigera a alma, que aquieta o nosso coração, que tira de nossa visão tudo aquilo que não é claro, para que possamos ver aquilo que com clareza precisamos enxergar, que é o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Abençoa, Pai, a cada um, a cada família, que a Tua palavra, nesta semana, faça toda a diferença em cada um de nós. Te damos honra, glória e louvor. Amém. No domingo que vem, nós vamos seguir por esse capítulo. Na semana, teremos nossos grupos de crescimento. Convidamos a todos, se você ainda não está participando, entre em contato conosco pelo WhatsApp. E logo em seguida, nós estaremos colocando no nosso canal do Telegram, da Igreja do Caminho, o link para a nossa ceia às 20h45. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém.